Só para dizer, o padre esqueceu de avisar. Acho que aqui à esquerda o padre Toninho que está, não é? Aqui à minha esquerda. Isso. Se você precisasse confessar, eu estava aqui à direita. Aí o padre foi para ali. Então, à minha esquerda, à direita de vocês, o padre está ali atendendo as confissões daqueles que assim precisarem. Nós celebramos o 4º domingo do tempo comum. E posso dizer uma coisa, qual que é a afirmação maior que a palavra de Deus traz para cada um de nós? Fala assim comigo: eu sozinho não consigo nada. É o que Jesus está nos mostrando desde a primeira leitura. E qual que é o grande erro que nós cometemos em nossa história? A gente quer conseguir as coisas com as nossas próprias forças, como se pelo próprio esforço humano, pela vontade humana, nós conseguíssemos fazer as coisas. Quem que fez propósito para 2026? Levanta a mão. Pode baixar. Quem está conseguindo cumprir? Levanta a mão. Você percebe? Não basta vontade, gente. Não basta motivação. A graça é o auxílio que nós temos de Deus para realizar aquilo que nós temos que realizar. E mesmo o sentido de realização, ele está muito confuso hoje, porque a gente confunde realização ou com bênçãos materiais, ou com certa estrutura de vida, e não projetamos uma noção de projeto de vida. Nós somos uma geração que não sabe por que está no mundo, não sabe para onde vai, e portanto a gente vai aceitando tudo que vem, a gente vai sobrevivendo, ao invés de viver um projeto que é de Deus em nossas vidas. E a liturgia de hoje nos convida a olhar para cada um de nós de maneira diferente, não diferente do que de fato é, mas diferente da maneira como nós temos olhado e interpretado a vida. Gente, perceba a primeira leitura, não fala de ninguém bom não. Aqui quando fala dos humildes da terra, o povo mais simples. E Deus vai dizer, olha, em Sofonias, é um pequeno resto ali, um bocado de gente que vai se manter fiel. Porque são poucos aqueles que caminharão à luz do olhar de Deus e não das pessoas. E desculpa dizer, a maioria de nós, se não todos nós, estamos mais preocupados do que os outros pensam sobre nós, do que o que de fato Deus pensa sobre nós. Só que não tem sentido, gente. É o que Deus pensa sobre mim, é o que Deus pensa sobre você que vale, não é verdade? A opinião do seu amigo, da sua amiga, daquele que não gosta de você, para usar um termo hoje, dos haters, não é verdade? O que vale? E por que a gente dá tanta importância? Porque a gente é tão escravo dessas coisas. Porque a gente não conhece o nosso valor. Certa vez eu ouvi um dia uma discussão de dois amigos. Um amigo ofendeu a mãe do outro, coisa que não acontece entre os meninos, né? Coisa pouca. E ele não ficou ofendido. Falou, não me ofendo não. Foi porque eu sei quem é minha mãe. O que você fala não vai mudar o que ela é. Eu sei quem é minha mãe. E por que a gente assume tanta coisa? Não estou dizendo que você tem que ser omisso em tudo na vida. Por que você vai aceitando o que os outros falam, dizem, sabe? Nós temos que cultivar uma vida interior muito melhor, muito mais autêntica. Gente, o povo hoje é um mimimi danado, é ou não é? Você não pode falar nada para os outros. Qualquer coisinha que você fala, fica ofendido, triste, vai nas redes sociais e vira e mexe. Você acha que não é falta da gente também olhar para dentro de nós, saber quem nós somos, quem é por nós, quem de fato é Deus em nossas vidas? Você percebeu que nós vamos fazendo algumas coisas de maneira irrefletida e a gente vai sobrevivendo porque a gente não para mais para rezar, não para mais para pensar, não para mais para ponderar sobre as coisas que acontecem na vida. E por isso você vai assumindo aquilo que as pessoas dizem sobre você, aquilo que as pessoas acham sobre você, mas isso não é importante, gente. Guarda uma coisa: todo mundo que na vida conquistou grandes coisas não viveu escravo de opinião alheia. Ô gente, mas tem coisa que a gente tem que ouvir, sim ou não?
Sua pessoa fala: padre, o senhor está um pouquinho, sim, entendeu, né? O senhor está um pouquinho gordo. O padre tal não está assim ou não? Ô, gente, pode falar, bicho. Eu vou rogar uma praga depois, mas fica tranquila. Praga, o máximo pode acontecer morrer saindo daqui, do máximo. Ô, gente, não é realidade, sim ou não? Deixa eu fazer outra pergunta. Tem gente que é chata, sim ou não? Lógico que tem, gente. Talvez seja eu chato, talvez seja você, existe isso. Só que mesmo chato, não necessariamente ele é. Talvez ele te incomoda porque por diversos motivos. Uma coisa é a percepção da realidade, e o verdadeiro amigo, ele vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Tanto que a gente tem aquele amigo que a gente pergunta o que ele acha quando a gente quer saber o que é. Quem tem um amigo assim, levanta a mão. Eu brinco, né, que já contei, acho que talvez aqui, a diferença de um homem aconselhando um amigo para uma mulher aconselhando uma amiga. Se a amiga vem e fala assim: amiga, eu tô gorda, fala: não, você tá linda. Imagina, são os seus olhos. Agora, se um homem pergunta pro outro homem, eu falei: irmão, eu tô gordo. Ele fala assim: irmão, eu tenho 4 amigos gordos e você é todos eles. Esse é um homem, gente, fala a verdade nua e crua. Esse é o sentido. Então guarda isso. Uma coisa é percepção da realidade, uma coisa é como eu estou, outra coisa é o que eu sou. Como eu estou não diminui quem eu sou, porque aquilo que eu sou vem de Deus, gente. Deus me criou para ser um projeto para dar certo, para fazer a coisa acontecer. Agora, a maneira como eu tenho vivido é que vai trazer questões, e a maneira como eu tenho vivido vai mostrar o que para mim de fato é valor. Vamos ser muito sinceros. Se você olhar as bem-aventuranças, alguma bem-aventurança é algo que você procura de verdade? Não estou falando que você não admire. Quem que quer ser? Quem que pede para ser manso? É o esposo que pede para a esposa ser mansa, normalmente, é verdade? Quem que pede para ser aflito? E bem-aventurança é uma palavra que vem do grego, que significa makairos, que significa alegres, felizes. O que Deus está dizendo? Feliz é você que é pobre em espírito. O que é pobre em espírito? Tem 4 termos para definir biblicamente quem que é o pobre na Bíblia. Um deles vai dizer que o pobre não é primeiramente o pobre material, pode ser também material, mas o pobre é aquele que, de tão simples que é, ele entende que ele é dependente de Deus, e todos nós temos que ser pobres em espírito. Mas a grande questão é que nós não procuramos a alegria que o Senhor enxerga como alegria. Quem é um aflito? Aquele que está nervoso? Só não. É aflito por causas justas. Quem que é o misericordioso? Aquele que se sensibiliza pelo problema do outro. E a nossa geração, quando alguém está com um problema, o que a gente faz? A gente fala, comenta. Quando muito, dá um comentáriozinho, ajuda um pouco. Quem é que procura de fato a pureza? Promover a paz? Quem é que enxerga com alegria a perseguição? Quem é que enxerga com alegria ser injuriado, perseguido por causa do reino de Deus? Se nós olharmos aquilo que Deus define como alegria, dificilmente nós nos encontraremos em nenhuma delas. A grande questão é: como é que nós temos levado e vivenciado a nossa vida, a nossa história? Perceba que a proposta da palavra de Deus não é sobre um protagonismo pessoal. Sabe aquilo que você ouve na internet? Você é especial, você é lindo, você nasceu para dar certo, uau, você é vencedor. Tá certo em parte isso aí. A história com Deus é uma história de um protagonismo de Deus em nós. Ninguém aqui, gente, a começar por mim, ninguém é capaz de agradar a Deus. Ninguém. Sabe por que a gente agrada a Deus? Porque um dia você foi batizado, você foi liberto da mancha do pecado original,
Deus olha para você, enxerga o filho dele, e Ele ama o que tem do filho dele em você. Ninguém pode fazer algo que agrada a Deus. É esse o erro que nós temos. Ah, padre, então eu posso ver de qualquer maneira? Não. Mas para pensar, gente, o que eu posso fazer que vai fazer com que Deus do alto céu olha e fala: olha, aí é bom, é a mesma coisa. Vamos supor que eu emagreça, amém? Eu fico fortão, sabe? E aqueles homens que motam um monte de óleo e fica posando ali, vamos supor. Nem assim Deus fala assim: nossa, que grande obra. Não é isso que agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é uma alma que entende uma coisa fundamental: sem Ele não é possível. Sem Ele não é possível agradar. Sem Ele não é possível fazer nada. Essa dependência dEle vai fazer com que a gente viva o melhor de Deus em nossas vidas e não caia no orgulho. Porque isso é uma coisa que acontece na igreja, gente. A gente acha que porque uma paróquia está cheia, um padre é santo é bom, porque a pastoral está indo bem, é porque você é muito bom. Talvez você seja, você tenha dom com pessoas. A gente acha que sucesso é isso. Não é isso não, gente. Isso não é sucesso. O verdadeiro sucesso é quando Deus se torna manifesto na sua vida de maneira concreta. Então, uma história de São Francisco. Eu vou contar algumas histórias de santos para vocês hoje. Que diz que uma vez a mãe de São Francisco passa por ele. Quem que é mãe? Levanta a mão. O seu filho pode estar na situação mais miserável que seja. Você irá reconhecê-lo, sim ou não? Mãe reconhece. Mãe sabe o timbre, a melodia do choro de um filho. E tem um momento que ela passa por Francisco. Eu não vou falar o nome dela porque vocês vão dar risada. Depois você procura na internet. Ela passa por ele e não o reconhece. Não é porque ele estava maltrapilho. Não é porque ele estava sujo. Não é porque ele estava fedendo. É porque ele estava tão parecido com Jesus que já quase não se via diferença. Tanto que quem gosta de literatura, Dante Alighieri vai dizer, vai chamá-lo de irmão de Jesus. E um dos místicos vai dizer que São Francisco, na eternidade, as pessoas hora ou hora confundiam ele com Jesus, de tão parecido que ele era, pelo jeito que viveu. E portanto a santidade não é sobre quantas coisas fazemos, mas é o quanto eu consigo dar espaço para que Deus faça a obra dele em minha vida. Sabe por que muitas vezes você sente um sentimento de realização que parece que não vai dar certo? Sabe por que você parece que seu matrimônio não tem futuro, a sua vida não tem jeito? Você olha para o seu passado e você fala: nossa, tudo que passou para a minha vida foi só uns trastes, não consegui casar. Você mãe, você mulher que não conseguiu ter um filho. Aí você vai trazendo frustração em cima de frustração. Você vai se sentindo menor, inferior. Só basta uma coisa: o sucesso é Deus vivendo em você. Deixa eu dizer uma coisa que o povo não gosta de pregar. Por mais que aconteçam fracassos e tragédias, não significa que Deus abandonou você. Nós podemos abandonar Deus, mas o fato de coisas ruins acontecerem não significa que Deus nos abandonou. Nem sempre as coisas acontecem como a gente espera que aconteça. Já contei para vocês várias vezes. Eu nasci em 92. 5 de dezembro de 93 teve um acidente. Perdi um irmãozinho de 11 anos, moleque bonito, loirinho, esportista, nadava, vivo, sabe? Morreu de acidente de carro. Motorista alcoolizado. Morreu ele, uma criança. Mas o menino quase morreu e o motorista morreu. Você acha que é da vontade de Deus acontecer isso? Não é, gente? Mas aconteceu. E aí, o que você faz? Segue. Dói? Lógico que dói. Você vai cantar parabéns? Falta alguém? Falta alguém. Eu sei que talvez você esteja passando por isso. Quando chega essas datas é terrível, né? Natal, Ano Novo, aniversário. Você vai cantar um parabéns, você só lembra da pessoa. Não significa que Deus abandonou você. E eu nem estou aqui para ser advogado de Deus. O que Deus quer que nós vivamos
é muito maior do que as frustrações que experimentamos na vida. Só que eu preciso começar a olhar para a direção certa, gente. Talvez você passou a vida toda olhando para a faculdade e você não conseguiu alcançar. E desculpa dizer, talvez você não alcançou porque você não se esforçou mesmo. Não estou também passando pano para aquilo que nós erramos. Talvez alguma coisa que não aconteceu foi erro nosso, gente. Vocês erraram na vida já, sim ou não? Por exemplo, eu escolhi ser padre, certo? Era para eu ser o 9 da seleção brasileira, velho. Sei que riu, depois você se confessa, viu? Era minha vocação, 9 clássico, cravador de gol, é nada, grosso demais. Mas você entendeu? Não tenta trazer sentido ao fracasso ou ao sucesso simplesmente para amenizar sua consciência. Toma uma atitude fundamental. Fala para Deus: Senhor, eu quero te assumir de maneira real. Vem para a minha vida. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender meu matrimônio do jeito certo. Eu quero entender o que o Senhor espera de mim. Talvez eu nem tenha consultado o Senhor em nenhum momento da vida, mas hoje eu quero me abrir porque eu percebi uma coisa: que realização de vida mesmo é quando Deus está vivendo de fato no meu coração. É quando Deus de fato está vivendo na minha história. É quando Deus de fato se movimenta em mim. E sabe onde Deus quer se movimentar em mim e você? Pela transformação de vida que Ele vai realizar, e que as pessoas um dia olharão e não enxergarão mais você. Fala: não, se essa pessoa mudou de vida, é porque Deus existe. Ô, gente, você imagina o povo que conviveu com São Paulo? Paulo passava o povo no cerol, matava. Mas você imagina na época a conversa como que não era. Que não é a mortezinha assim, que morreu, tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, morreu um, você descobriu. Não, era o povo da região via ele matando mesmo, e ele falava assim: eu mato e se eu ver rezando eu vou matar. Você imagina São Paulo entrando na primeira missa, depois de convertido? Eu, se sou o padre, eu já ia ficar esperto já. Eu ia falar assim: Deus, ou é eu ou é ele. Se ele vier aqui, se o Senhor estiver do lado dele, que ele me mata com a pancada. Mas se o Senhor não estiver do lado de ninguém, o Senhor senta e você vê uma briga feia. É o instinto humano. E quem foi Paulo? Gente, o maior dos apóstolos. É a graça de Deus que explica. Gente, a vida dos santos comove. Eu tive a graça de ir lá onde São Francisco viveu, e tem um monte chamado Laverna, que é um lugar que faz um frio, gente, frio. E esse homem, sem agasalho algum, sem se alimentar, ele entrava num buraco de pedra que tinha uma fresta, e ali ele ficava, porque na oração dele era a fresta do coração de Jesus. Esse homem passava 40 dias lá. Mas você sabe quem foi São Francisco? São Francisco foi um dos mais pervertidos da história. Aprontou o que você puder imaginar de aprontar. Ele se converte. Mas a conversão de São Francisco não acontece quando ele foi ferido em batalha e ele escuta Deus perguntando: mas Francisco, quem é mais importante, o servo ou o Senhor? Ele responde: o Senhor. Ao que Deus pergunta: então por que você serve o servo? A conversão de Francisco não acontece quando ele olha aquela cruz de São Damião e ouve Jesus perguntar para ele, e ouve Jesus interpelá-lo, aliás: Francisco, vai, reconstrói minha igreja. E ele achava que era a igreja material, começou a botar pedra, até que um dia o Papa Inocêncio III tem um sonho. Tá as colunas de Roma se abalando, e vem um mendigo e se apoia nela, e ela estabiliza. Mas a conversão de Francisco acontece, sabe quando? Francisco tinha asco, nojo de leproso. Imagina a coisa, sei que não é o melhor momento para falar isso, podia ser um momento pior, podia ser no almoço. Imagina a coisa que você tem mais nojo. Pensa aí, sabe? Aquela coisa só de se lembrar, sabe? Francisco tinha nojo de leproso. Mas um dia, por um movimento de amor, ele pula da carruagem e abraça um leproso. Ali ele se converteu. Sabe quando você vai se converter?
quando você abraçar o leproso dentro de você. Eu tenho um leproso dentro de mim, você tem um dentro de você. Quem que é esse leproso? É aquilo que nós somos de verdade. É aquilo que, se tirar o véu, nós somos tal como somos. Quando eu falo abraçar, não é concordar com ele, é entender que somos assim, mas Deus fará uma obra grandiosa. E para encerrar, gente, aquilo que eu dizia para vocês um tempo atrás, Deus poderia ter entrado triunfante em Jerusalém ressuscitado. Ele não entrou para que, através da mudança, da transformação, dos sinais dele em nossas vidas, as pessoas vejam que ele está vivo. Sabe por que às vezes o povo da nossa casa não acredita mais em Deus? Porque a gente até reza. Talvez se acorda a quaresma inteira com o Frei Gilson lá. Aí você bota o volume alto para acordar os outros ainda, porque você tem que mostrar que você acordou. Sabe por que Deus não fez ainda? Porque a gente continua fazendo as mesmas coisas e vivendo do mesmo jeito. Sabe o que a gente está dizendo para o mundo? Que não muda nada na minha vida rezar. Sabe quando eu venho na igreja e eu sou uma pessoa desonesta, eu tenho vida dupla, eu sonego, eu sou viciado, eu não procuro ajuda, eu sou infiel? Sabe o que eu estou dizendo? Deus não é importante. Porque eu consigo vir na igreja, convivo, escuto ali, e depois para mim não é realidade aquilo. Porque para mim felicidade mesmo é outra coisa. Quando Deus se movimenta em nossa história e a gente vai vendo uma vida nova, eu não estou dizendo que necessariamente você vai ser uma pessoa que vai rezar muito mais, como algumas pessoas que têm mais tempo e rezam, mas também você não precisa rezar quase nada que você tem rezado. A grande questão é você começar a construir uma história com Deus que de fato vai ter sentido para a sua vida. É por isso que tem gente que não vem para Deus, gente, porque a gente acredita que religião e igreja é um monte de prática que eu vou assumindo, mas não uma existência nova que eu vou abraçando, não uma transformação contínua, renovada, transformada. Só que a gente tem medo. Gente, volta para Deus hoje. E Deus, ele escolhe os piores. É a última história que eu vou contar, com isso eu me encerro. Se você tiver curiosidade, procura a história de Santa Bernadette. Santa Bernadette foi a vidente de Lourdes. Gente, mas Bernadette, ela tinha tudo para dar errado na vida. Tudo. Pensa numa menina limitada intelectualmente, burrinha de tudo, não conseguia entender o francês. O que ela conseguiu aprender foi o dialeto. Pobre, gente, mas pobre, sabe? A família de 9 filhos perdeu 5. O pai, por alguns erros de empreendedorismo e por injustiça, acabou morando onde era uma antiga cadeia chamada Le Cachot. E morava lá a mãe, o pai e as 4 crianças num quartinho de 4x4. Eles moravam lá. Ela tinha muita doença, tinha um problema de asma, ela teve cólera, e naquela época curar cólera era rapar as costas. O povo na época não era mertiolate não, gente, era um negócio, era sério. E Nossa Senhora aparece para essa menina aí, gente, que ninguém olhava para ela, ninguém enxergava a Bernadette. Até um dia que o bispo pergunta: se você vê mesmo Nossa Senhora, pergunta como ela se chama. O povo queimava ela de vela nas aparições assim, ó, para ver se era verdade. E ela, sem saber francês, em 1854 se aprovou o dogma da Imaculada Conceição. Em 58, Bernadette fala: Je suis l'Immaculée Conception. O bispo chora, todos entendem que tem uma revelação de Deus, mas não pensa que a vida dela melhorou depois disso. E ela é uma consciência, ela acaba a missão dela, fala: o que eu tinha que falar, eu já falei, eu vou para o convento. E ela se esconde no convento. E nesse convento, ela encontra uma amada superior, por que motivo, não sei, judia dela até o final da vida. Ela tinha um câncer nos joelhos, e ela fazia ela limpar chão por chão de joelho. Nossa Senhora fez uma única promessa para ela: eu não te prometo ser feliz aqui, mas no céu você vai ser muito feliz. Não estou dizendo que você não tem que ser feliz aqui. Estou dizendo o seguinte para você: talvez a sua história não seja de Santa Bernadette, não seja de São Francisco, mas ela pode ser de alguém que vai olhar para Deus hoje e falar: Senhor, até hoje eu tenho feito o que eu acho que tem que ser feito, mas a partir de agora eu vou ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu não sei como, mas eu vou ser. Talvez eu erre em algum momento, talvez eu falhe, mas eu vou ser aquilo que Deus espera que eu seja.
Eu vou parar de dar desculpa. Eu vou parar de achar que o meu problema está no meu matrimônio, está na minha esposa, no meu esposo, no meu filho, naquilo que deu errado, no neto que não veio, na sogra, na nora. O problema não está em ninguém, não. Eu vou ser aquilo que o Senhor espera que eu seja, porque a verdadeira realização de vida acontece quando a gente agrada de verdade a Deus. Aí a coisa muda, amém? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça, fala com Deus nesse momento, mas fala com verdade. Talvez você está até revoltado com alguém, você está nervoso, nervosa. Tem coisa muito mais importante na sua vida para acontecer. Deus quer fazer morada na sua vida. Entenda uma coisa de uma vez por todas: a sua história não é a soma de fatos históricos. A sua história se explica pela ação da graça de Deus em sua vida. Quando em Coríntios, São Paulo, ele fala: de todos os apóstolos, quem mais trabalhou fui eu. De fato, numericamente falando, foi ele mesmo, quem mais pregou, quem mais converteu, quem foi mais longe. Mas ele fala: não eu, mas a graça de Deus em mim. Não olha para o seu potencial apenas, olhe para aquilo que a graça de Deus pode fazer na sua vida. Ela pode transformar a sua família, transformar a sua vida, transformar a sua história. Mas dê um passo. Para de procurar a solução mágica, de procurar a bula do remédio perfeito, o padre perfeito, o bispo perfeito, o papa perfeito, o santo perfeito. Procura aquele de quem toda perfeição emana, de quem toda santidade emana. Não que seja errado você procurar o auxílio dos santos, você entender, não é isso. Mas não vai ter efeito nenhum se você não cultivar a intimidade com Deus que habita você e deixar que a graça dele na sua vida seja transformadora. Ainda que o seu casamento esteja atolado, ainda que a sua vida esteja enlameada, ainda que você esteja devendo para Deus e o mundo, volta para Deus. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, e no momento certo as pessoas olharão para você, não para te bater palmas, para te aplaudir, para te engrandecer, mas para reconhecer quanto que Deus é grande na vida de alguém que consegue ser pequeno a ponto de deixar Deus aparecer mais do que nós mesmos. Amém? Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Todo-Poderoso,